Opa! Boa noite, pessoal! Boa noite, Juliana, Lucimara, Jéssica. Gente, hoje a minha voz realmente está debilitada, né, devido a uma gripe, mas espero que vocês me entendam. Se eu tiver uma crise de tosse, já entenda também que é a minha voz. Boa noite, Ana. Boa noite, Letícia. Boa noite, Karen. Laó? Não, com certeza não é essa, né? Boa noite, Carla. Vamos entrando. Pessoal, hoje a gente tá aqui programada para fazer uma live, né? Mas eu queria ter uma conversa com vocês sobre esse tema. Eu acho que o tom de conversa, o tom de orientação é melhor muitas vezes que o tom de live, tá? Então eu percebi que quando eu converso, quando eu tento explicar o porquê que cada um tem que agir de uma forma, funciona muito melhor. Então entendam que hoje eu vou ter uma conversa com vocês para vocês entenderem como funciona o negócio, principalmente de house cleaning, e como vocês têm que estruturar a empresa para vocês não permanecerem no operacional, beleza? Oi, Karen. A Tailane aí. Então, pessoal, como é que vocês vão começar? Primeira coisa que vocês têm que pensar, o mindset, a mentalidade de vocês já precisa entender que o house cleaning você pode até iniciar no operacional, durante a fase da sobrevivência, mas a sua cabeça precisa entender que você não vai ficar ali, que é só o começo. Só que tem muita gente que entra e não vê 5 anos, não vê 10 anos a partir daquele momento e acaba que fica anos e anos, 20 anos no operacional. Então a gente tem que ter primeiramente essa visão. Vou entrar no operacional para eu passar daquela fase da sobrevivência e já vou começar com helper, já vou começar ali com times trabalhando para mim. Qualquer empreendedor, qualquer empresário já tem que pensar dessa forma. Se você entra como se não houvesse amanhã, sem nenhum planejamento, você é uma daquelas que vai ficar anos no operacional, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a mentalidade, tá? Sem essa mentalidade a gente não consegue partir, ok? Feito isso, tá? Agora na parte teórica, burocrática da empresa. O que você vai precisar fazer? Com relação à estrutura da empresa, a empresa de limpeza ela precisa ter regras, ela precisa ter organização, ela precisa ter uma precificação correta, ela precisa ter uma gestão de pessoas e ela precisa ter captação de clientes. Concordam comigo que não tem como nenhuma empresa, muito menos do house cleaning, crescer sem clientes, sem dinheiro, sem estrutura e sem pessoas. Não tem como. E o house cleaning vai seguir esses passos. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar, para sair do operacional, eu preciso que meus clientes tenham regras. Eu preciso que meus clientes entendam o padrão da minha empresa. Gente, eu falo sobre isso todos os dias há 5 anos. 5 anos que eu tô aqui no Instagram, no YouTube, falando sobre isso. Por que é preciso ter regras? Porque quando você cresce, se você cresce desordenadamente, você tem um batalhão de problemas lá na frente para encarar. Pode perguntar para todas as mentoradas, para todas as alunas, principalmente as que conseguiram sair do operacional. Que conselho você daria? Tem várias lives aqui no Instagram que falam sobre isso, né? Lives com as próprias alunas. O que vocês dariam de conselho para as pessoas que estão começando? Se estruturem antes, porque depois dá muito mais trabalho.
Então a gente tenta colocar regras nos clientes antigos, a gente tenta ajustar a precificação em clientes antigos, coisa que a gente já poderia saber antes. Criando um schedule, uma empresa saudável para você poder trabalhar daqui a 2, 3 anos. Então a primeira coisa, vamos pensar aqui em pilares. O primeiro pilar vai ser a organização da casa. Você precisa de regras. Você precisa de padrão. Como seu cliente vai pagar? Que regras tem se ele cancelar? Que regras tem se ele adiar a limpeza? Quais são as regras que você faz ali durante a limpeza, antes da limpeza? O que você espera do cliente? Tudo isso são pilares das empresas de limpeza que já são fincadas no chão. Para eu entrar nesse ramo, eu preciso de regras. Então tem muita gente que me pede, Thelma, como é que eu capto o cliente? Eu já vejo que falta ali, muita coisa para trabalhar. Porque captar cliente você vai. Agora, captar um cliente com precificação errada, captar um cliente sem regra nenhuma, isso eu não desejo para ninguém. Então, regras, você precisa ter regras, precisa ter limites, precisa ter checklist com esse cliente, ok? Segundo ponto, importantíssimo, precificação. Quem aqui sabe realmente precificar? Me conta aqui quem aqui sabe realmente precificar. O problema muito grande que eu sofro é achar helpers. Parece que não existem pessoas comprometidas, honestas, não vão cancelar em cima da hora. Estou com trabalho sobrando, gente faltando. Qual é o seu nome? Alice. Isso é um problema mundial, tá? O nosso papel como empreendedor, se você for perguntar a dono de restaurante, ele vai falar a mesma coisa. Se você for procurar um dono de fábrica, ele vai falar a mesma coisa. Onde é que está a diferença? Hoje a gente precisa criar ambientes muito saudáveis para as pessoas trabalharem. Não é somente o dinheiro, os ambientes precisam ser muito saudáveis. O nosso recrutamento precisa ser muito bem elaborado, muito bem filtrado, senão realmente fica mais difícil ainda a gente reter essas funcionárias na nossa empresa. Não tem essa, eu tô pagando e a pessoa não quer trabalhar. Quem pensa assim realmente vai ter muito problema com pessoas, tá? Eu acho que não. Eu acho que não sei. Não sabe precificar. Quem aqui acha que sabe precificar e como precifica? Você precifica pelo square feet, você precifica pelos cômodos, você precifica por hora. Como que você precifica? Me conta aí. Ingrid, tudo bem? Teve seu filho? Faz tempo que a gente não se fala. Seu filho já deve estar quase formando já. De tanto tempo que a gente não se fala. Por cômodos. Tá. Obrigada, Ju. Hoje a gente está numa conversa, não é nem numa live. A gente está numa conversa porque eu acredito que a conversa realmente traz mais benefícios. Precificação é bem complicado porque as clientes nunca querem pagar o preço justo. Aí vem as pessoas que cobram $75 para limpar uma casa toda. Ju, isso sempre vai ter. Sempre vai ter aquele pintor mais barato, sempre vai ter aquele mecânico mais barato. Agora, os bons profissionais estão sempre cheios e precificando corretamente. Fique tranquila que isso sempre existiu e sempre vai existir. O que você precisa é mostrar o valor e a qualidade do seu serviço. Se você não mostrar valor, esquece que você realmente não vai conseguir precificar o tanto que você está cobrando. Agora, a gente precisa mostrar valor naquele preço ali que a gente está dando. Se o cliente não enxergar valor, não adianta que ele não vai pagar. Ele não está vendo diferença entre a sua empresa e uma cleaning lady. Então ele vai pegar a cleaning lady e vai trabalhar com ela. O cliente é muito esperto, o cliente ele está observando tudo. Então a gente precisa
sempre investir ali na nossa empresa, na percepção que o cliente vai ter de valor, para a gente conseguir precificar do jeito que a gente quer. Então eu vejo algumas alunas investindo na empresa, investe nisso, investe em captação, investe em logo, investe em site. Aí eu vejo umas pessoas só esperando o cliente cair do céu, reclamando que, eu não tô falando de você, Ju, mas reclamando que tá tudo muito ruim, que não tem helper, que o aplicativo tá roubando dinheiro, que não sei o quê. E ela não tá ali nem um pouco preocupada em desenvolver de verdade a empresa. Então a gente tem que criar essa percepção de valor. E eu sempre dou dicas aqui como você vai aumentar essa percepção de valor por parte do cliente, para aí sim precificar 250, 300 dólares a casa. Ok? Ok, então a precificação é um pilar crucial que vai dizer se você vai conseguir sair da operacional cedo ou tarde. Tem muita gente que fala, Thelma, eu tenho 50 casas em 6 meses. Mas quando você vai olhar a precificação, nem se ela quisesse, ela conseguiria sair do operacional, porque a conta não fecha. Você está cobrando ali 23 dólares a hora, está pagando para sua helper 18 dólares a hora, com 5 dólares você faz o quê? Nada. 5 dólares você paga a gasolina e pronto. Como que você vai sair do seu cargo operacional para ir para o administrativo se você mal consegue se pagar no operacional? Então, a precificação tem tudo a ver com a sua saída do operacional. A matemática, ela é difícil, mas ela é linda. Se você precificar corretamente, você trabalha menos, você sai do operacional e você tem muito menos dor de cabeça, porque o cliente que é bem precificado, ele não gera tanta dor de cabeça como aquele cliente barato. Então, quando a gente cria um volume grande de clientes por um preço baixo, a gente cria mais suporte, a gente cria mais ali dependências do cliente. A gente não quer ter cliente dependente. A gente quer cliente que realmente, olha, pagou, fiz o serviço, beijo e tchau. Então, aquele cliente que ele é barato, que foi ali conquistado sem uma checklist, sem regras, ele vai te tirar o couro. Ele vai te tirar o couro por aqueles 120 dólares. Você não está ganhando nada praticamente. Você paga helper, se paga como helper e sobe ali no final 10, 15 dólares. Você trabalhando de graça, era melhor ser helper. Porque você não investiu nada, trabalha para alguém, não tem a dor de cabeça, pronto. Então a precificação correta vai ser crucial para a sua saída do operacional. Tem muita gente querendo sair do operacional, mas tem muita gente que ainda não tem estrutura para isso. Então é preciso a gente ter clareza, ter transparência do que a gente precisa fazer para sair do operacional. Então, primeira coisa é a estrutura da empresa, as regras, padrão. Todos os clientes precisam ter as mesmas regras, o mesmo padrão. Eu estava conversando com uma mentorada antes da live e ela falou, Thelma, eu deixo as equipes trabalharem. Eu não exijo muito um de outro. Só que o que acontece? Quando a gente não tem um certo padrão, a gente acarreta clientes querendo só uma equipe, clientes querendo só uma helper, clientes falando que a qualidade caiu, porque simplesmente ele não secou, a helper não secou a shower, porque a helper não limpou a prateleira da geladeira. E não é errado. Tem nada de errado. Às vezes está bem limpo, mas só porque aquela outra equipe limpava as prateleiras da geladeira, a que chegou já se torna ruim. Já saiu do padrão. Então é preciso ter esse padrão para você construir uma cartela de clientes saudável. Senão você vai ficar lá na frente apagando incêndio o tempo inteiro, ok? Então, estrutura da empresa
Precificação. Alguém perguntou aí como precifica. Você tem diversas formas de precificar. Você tem a forma de precificar por square feet, você tem a forma por cômodos e você tem a forma ali por hora. Eu gosto sempre de me basear pela hora. Qualquer outra forma de precificação, os cômodos ou square feet estão baseados no tempo. Então, nada mais justo do que você precificar também pelo tempo, tá? Então, não quer dizer que você vai falar para o cliente, olha, eu cobro $60 a hora. Não, você vai se basear no tempo que vai levar naquela casa. Se você está começando agora, realmente é melhor correr para o square feet ou correr ali para os cômodos. Mas se você já tem tempo, já sabe mais ou menos quanto tempo leva a casa, multiplica pela hora da sua empresa e dá um valor fechado para o cliente. Não dá a quantidade de horas, dá o valor fechado. Então vamos dizer que a hora da minha empresa seja $50 e eu vou demorar 2 horas com 2 helpers ali na casa. Então eu vou pegar 50 vezes 2, que vai dar 100, 100 vezes 2 vai dar $200. Então aquela casa para mim vai custar em torno de $200. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas vai custar $200. Então eu não posso chegar para esse cliente e cobrar 130. Eu vou estar jogando minha margem de lucro lá no chão. E tem muita gente que faz isso. Joga a margem de lucro lá no chão porque não faz conta. Não faz conta. Você tá com 2 helpers, 2 horas naquela casa, quer cobrar 120, $110. A conta não bate. Não bate. E o que mais eu vejo é precificação errada. E isso vai ditar muito em quanto tempo você vai sair do operacional. Aí você vai ter que captar mais clientes com qualidade melhor para você realmente conseguir se pagar fora dele, fora do operacional, tá? Então, o pilar da precificação é essencial para você prosseguir e sair do operacional, que eu acredito que seja a vontade de todo mundo que está aqui, já que o tema é esse, ok? Um outro pilar importantíssimo: quanto mais você tirar carga das suas costas, melhor. Então, você criar helpers ou criar equipes de comissão independentes, utilizar ali aplicativo de gerenciamento para fazer todo o envio de mensagens para o cliente, para ter todo ali o seu schedule prontinho. O que é schedule? É agenda. Então você vai ter toda a sua agenda prontinha ali para você visualizar todo dia, para ter aquela clareza na comunicação com o cliente, clareza na comunicação com a sua helper. Tem gente que ainda envia text para as helpers todos os dias para falar, passar endereço, para passar ali informações básicas da casa, para passar ali informações que poderiam simplesmente o aplicativo enviar. Isso não é mentalidade de empresária. Um aplicativo desses custa $50, $60. Você está tirando seu tempo precioso, porque nos Estados Unidos não se tem tempo para nada. Até as minhas alunas, para marcar mentoria, é complicado. E aí você está tirando esse tempo seu, esse tempo com a sua família, que você tem que enviar 50 mil mensagens da manhã para as helpers. Fora os 30 clientes que você tem que conversar. Então, o aplicativo é essencial para você que quer crescer, para você que realmente já pensa na sua empresa grande, tá? Existem alguns aplicativos no mercado, tô vendo aí sobre o MadePad, é um ótimo aplicativo. Tem o Cleanse, que é aqui do Brilhando também, que é um aplicativo novo, e ele vai vir não só como gerenciamento, mas também como ali um CRM, um Customer Relations, né? Você vai ter uma relação com o cliente maior, com um lead maior, né? Então o lead é o cliente que já foi ou que ainda é. Então o sistema vai conversar com esse lead o tempo todo. Então essa é a intenção. Tem também o ZenMaid, que é muito bom. Tem o Jobber, tem o House Call. Todos esses são excelentes. Cada um tem suas diferenças, seus diferenciais, mas todos são excelentes. O importante é você utilizar um.
Em 2024 não dá mais para ficar enviando mensagenzinha de texto para helper. Sua casa, olha o endereço. Olha, essa cliente ela deixa não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos deixar o amadorismo no Brasil, porque nem aqui tá assim mais. Eu vejo muita gente que tá nos Estados Unidos vai estar com a cabeça no Brasil dos anos 90. Que hoje nem faxineiro faz o que... Nem faxineiro aqui no Brasil faz o que algumas house cleaners fazem nos Estados Unidos. Então vamos nos informar, vamos nos capacitar, vamos nos atualizar, porque vão ficar para trás do mercado. Vão ficar, não tem jeito, assim como muita gente ficou na pandemia. O que teve de gente ascendendo, teve de gente descendo. Então, o mercado está dando vários sinais. Vocês sabem que hoje em dia, na minha época, em 2016, quando eu fui para os Estados Unidos, ver schedules brasileiros de uniforme era uma raridade. O que eu mais via era carro de limpeza saindo com uma blusa qualquer, toda manchada, com calça legging, com chinelo, o que eu mais via. E o tempo foi mudando. O mercado, ele é esperto, o mercado, ele é intenso. Então ele elimina, é a lei de Darwin ali, né? Ele elimina aquelas pessoas que não se adaptam. Então a gente precisa se adaptar. E esse é um dos pilares também para você sair do operacional. Começar a entender tudo como processo, tudo que você puder automatizar, você vai automatizar, seja a captação de clientes, seja ali a automação do seu schedule, tudo que você puder delegar para um sistema, faça isso. Deixe o seu tempo para coisas que realmente você não vai conseguir delegar. Que é a gestão de pessoas, um atendimento ali, uma atenção ao cliente. Agora, esses processos repetitivos, deixa que o sistema faz. Ok? Um outro pilar importantíssimo é a captação de clientes. Empresa só cresce com captação de clientes. Se você não está captando nada agora, você está morrendo. A sua empresa está morrendo. Por que a empresa está morrendo? Imaginem que você tem 100 clientes e você não está captando nenhum. 2 clientes têm um problema na família e eles resolvem cancelar o serviço. Então você está só nessa fase esperando algo acontecer. Então possivelmente você vai ter um declínio. Agora, se você está sempre captando clientes, sempre antenada, sempre ali investindo na captação online, na empresa, você está se preparando. Quem é empresária, o empresário em si, o empreendedorismo, ele não aceita a zona de conforto. Ele não aceita preguiça. A maioria dos empresários que chegaram numa zona de conforto, eles começam a decair. Porque não existe essa estabilidade. Então, se você está com 100 clientes, agora eu vou parar de captar porque eu não preciso mais. Não, você vai continuar captando. A empresa tem que estar sempre crescendo, é igual a gente como ser humano. A gente precisa estar sempre evoluindo. Se a gente não está evoluindo, a gente está morrendo. Porque o dia está passando, as coisas estão evoluindo e a gente não. Então, assim como a empresa, a gente também precisa evoluir. Mas a captação de cliente tem que estar sempre ali, grudada na empresa de limpeza. O que teve de gente durante a pandemia correndo para a internet, para tentar captar cliente, para tentar se salvar, eu perdi as contas. Perdi as contas. E teve muita gente que criou schedules enormes na pandemia. Por quê? Porque estava antenada, estava atualizada, já estava aqui ouvindo uma coisa ali, uma coisa cá, e aí de repente resolveu dar aquele pontapé, né? Nada como quando a água bate na bunda a gente começa a andar. Então é exatamente isso. Não espere a água bater para correr, não.
Se tá vendo que a água já tá vindo, ou se já sabe que a água pode vir, já comece a fazer. Ok? Então, captação de clientes, alguém perguntou o que eu recomendo. Depende muito, tá? Essa questão de captação de clientes, tem diversos aplicativos hoje no mercado. Tem aplicativo para quem está começando, tem aplicativo para quem já é uma empresa maior, tem aplicativo para quem está ali no meio termo. Vai depender muito da sua situação e também do seu orçamento para investir, né? A gente sabe que hoje tem aplicativos baratos ou de graça, tá? Tem alguns hoje de graça, porém a maioria com clientes qualificados são pagos. Então, por exemplo, eu tenho alunas que têm 300, 350 clientes. Eu não vou mandar elas para aplicativos como Craigslist. Não vou mandar elas para o Bark. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Porque elas já estão num patamar, tanto de precificação, tanto de cliente, que elas já querem pingar clientes com maior qualidade. Então, vale ali um Google Ads, vale um Google Local Services, vale talvez um Thumbtack, dependendo da região, vale um Nextdoor. Agora, tem que ter muito cuidado com o que você pede e com o que eu indico, porque dependendo da sua situação não vai fazer sentido. Se você está começando e eu te indicar um Google Ads, você vai falar, ela é louca, o negócio demora para fazer acontecer e eu não sei como é que lido e eu não tenho cliente, estou correndo aqui atrás do meu ganha-pão. Então, tudo isso vai contar na hora de eu te indicar alguma captação de clientes também. Por isso que eu estou fazendo a consultoria 60D, que eu vejo a situação de cada um e eu vou fazer, né, o processo, vou traçar o passo a passo de cada um. Porque o Projeto Ela, ele tem várias informações, né? O Projeto Ela é o curso completo. Só que muita gente não fazia, muita gente se perdia ali no meio, muita gente queria investir em tudo e acabava se perdendo, acabava ficando com tanta informação que acabava não fazendo. Então a consultoria 60D, ela veio com esse intuito. Eu estava cansada de acabar perdendo meu tempo também em fazer coisas assim, tantos resultados, porque as pessoas ficavam cansadas, chegavam em casa cansada e tinha que assistir a aula gravada. Então, quando elas têm um compromisso comigo, é diferente, porque eu tô lá no WhatsApp cobrando. Eu tô lá no WhatsApp, e aí, você fez? Olha, você tem que me entregar isso na próxima sessão. Ah, não entregou? Então a gente vai aguardar até ficar pronto pra gente passar para a próxima fase. Assim está funcionando bem melhor. Me dá mais canseira? Com certeza. Com certeza. Imagina, antes tinha um curso que a pessoa assistia, eu fazia um acompanhamento, mas não tão individualizado. Hoje em dia eu pego 1 a 1. Então cansa pra caramba. Mas eu não tô aqui para perder meu tempo. Vocês sabem que eu tenho outros negócios e eu não estaria aqui perdendo meu tempo com isso. Então, eu me comprometi com House Cleaning desde 2019 e eu só vou terminar quando eu realmente conseguir minha meta, que é transformar esse mercado. Já transformou bastante, né? Com certeza, desde essa época, mas ainda tem muita coisa. Quando eu vejo algumas alunas falando assim, Thelma, você fez essa propaganda de aplicativo de gerenciamento porque todo mundo que eu falo do grupo não tem. Quando eu ouço isso, eu vejo, gente, ainda tem muita coisa para percorrer. Assim como captação de cliente. Gente, o Thumbtack existe desde 2011. Tem gente que está descobrindo agora, como se fosse um segredo. Acorda! Tem muita coisa rolando no mercado. Muita coisa, vocês não têm nem noção. Aqui eu passo para vocês também, é uma parte, mas tem outras coisas rolando no mercado, vários testes. O que eu invisto em testes no House Cleaning? Mas a minha visão é de negócio. Eu estou investindo para desenvolver o mercado, para trazer soluções para o mercado, mas tem gente aí que está viajando, sabe nem 1/3 do que está acontecendo.
Quando a onda bater, ela vai e passou a onda. Então, as informações que eu trago aqui para vocês são fresquíssimas. Na época do Facebook Ads, eu trouxe informações sobre Facebook Ads. Hoje eu trago informações aqui sobre outras ferramentas, como as ferramentas do Google. São coisas que dão resultado atualmente. Ok? Então, a gente precisa sempre estar captando clientes, sempre se capacitando. Beleza? Um outro pilar é a gestão de pessoas. Antigamente, lá em 2019, 2020, eu quase não falava em gestão de pessoas. Eu falava mais na captação de clientes, que é importante também, mas eu quase não falava na gestão de pessoas. Até que muitas alunas, o público em geral, começou a aprender sobre captação. Então os clientes começaram a vir. Só que aí veio outro problema. Pessoas, as helpers, aquela batida ali, aquele choque de liderança com helper, pessoas que não tinham capacitações de liderança foram para cima na liderança e começaram a liderar as helpers. Foi uma loucura, um monte de gente despreparada para chegar naquele cargo. E aí que começou essa parte de gestão, essa parte de saída operacional, porque foi a consequência daquelas sementes que foram plantadas lá atrás. Então, se hoje eu falo em saída operacional, é porque hoje existem formas de captar clientes e saída operacional mais fácil. Mas se você empacar na gestão de pessoas, você também não sai. O que é gestão de pessoas? Recrutamento, seleção, é saber ali recrutar uma helper, é entender um pouco qual é o perfil que você quer para dentro da sua empresa, é fazer o treinamento dessa helper. Não é um treinamento de boca, não. Olha, aqui eu faço assim, faz aí. Não, é gravar treinamento. É você expor a ética ali durante o trabalho. É falar exatamente onde ela tem que botar o cesto de produto. É ensinar como ela tem que fazer a técnica do crucifixo. Como ela precisa aspirar. Como tirar poeira. Como tirar mancha. Como tirar mofo. É disso que eu tô falando. É sobre bonificação. É sobre respeito, é sobre liderança, é sobre ter reuniões ali mensais, semanais. Tudo isso está incluso na gestão de pessoas. Agora que vocês estão começando a ouvir, uma aqui fala, outra ali fala, mas isso é a consequência da atualização, né, do avanço da captação de clientes. Antigamente, os clientes estavam nas mãos de alguns. Você só conseguia ter cliente praticamente pegando o cliente, comprando o cliente de alguém. Ou esperando aquele schedule crescer ali com um cartãozinho de visita. Hoje em dia não precisa. Se você tem um bom dinheiro para investir, você cria um schedule muito rápido. E aí? E depois? Você vai botar quem para trabalhar nesse schedule? Tanto que as equipes de comissão também são uma evolução dessa época. Tem equipes de... A Lúcia tem 17 equipes de comissão. 17 equipes de comissão. Em menos de 5 anos. Então é uma evolução também nessa época que a gente precisa entender. Então, aquelas donas de schedule sem noção, aquelas donas de schedule que gritavam, que deixava a pessoa com fome, já foi época. Hoje nem a helper precisa disso e a dona de schedule vai ficar doida, porque ninguém vai querer trabalhar com ela.
hoje existe informação, hoje a própria helper pode virar dona de schedule, hoje ela tem outras donas de schedule mais preparadas para isso. É o mercado se adapta. E se você não se capacitar, não se adaptar, o mercado vai te expelir, tá? Thelma, como faz com contratos com pessoas indocumentadas? É possível como fazemos isso? Sim, você pode fazer contrato com qualquer pessoa, tá? O importante é que ela tenha ali informações, se você tiver alguma identificação dela, tá? É importante fazer com que ela assine, mas contrato você pode fazer com pessoas indocumentadas. O que você não vai poder fazer é preencher certos documentos para o governo. Aí realmente você não vai poder, tá? Nem para o governo, nem para o seguro. Ok? Mas o contrato 1 a 1 você pode fazer sim facilmente. Ok? Então, pessoal, a gente precisa desses pilares para sair do operacional. Se você está começando agora, anota esses pilares, porque eu tenho certeza que daqui a 2 anos você vai lembrar de mim. Se você ainda não tem esses pilares, corre, que é melhor você fazer agora do que deixar para frente. Então, primeira coisa, primeiro pilar, estrutura, regras. Você precisa de regras, você precisa de limites. Checklist, Customer Guidance, coloque isso tudo em prática. Eu não estou falando aqui à toa, estou falando para você colocar em prática. Tem gente que me ouve falar de Customer Guidance, de checklist há 5 anos e ainda não tem. Então eu tô falando ao vento e você também tá aqui perdendo tempo. Faça sua checklist, faça suas orientações ao cliente, faça seu portfólio, faça sua pastinha, mas tenha essas regras o quanto antes com o cliente. Ah, Thelma, o cliente não vai me querer porque eu tenho regras. Esquece isso. As franquias americanas são as que têm mais regras, são as que têm mais clientes. Então esquece isso, tira essa crença limitante da sua cabeça. Segundo pilar, precificação. Se você estiver precificando errado, você vai demorar a sair do operacional. Porque não vai ter dinheiro para você ficar em casa. Não vai ter. Se você está precificando com uma hora muito baixa, você não vai conseguir pagar 2 helpers e sair do operacional. Você ainda vai estar na fase da sobrevivência com plenos 2 times. Então, precifique corretamente, identifique a hora da sua empresa e precifique de acordo com essa margem de lucro. Senão você não vai conseguir sair do operacional. Ok? Captação de clientes. Captação de clientes precisa ser automática, precisa ser permanente. Você vai investir mais ou menos de acordo com o volume de clientes, mas você vai sempre estar captando clientes. Se você não captar cliente, você está morrendo. Ah não, Thelma, eu tô aqui, tô com cliente, tô com 100 clientes, não quero mais não. Vai continuar captando. Melhore a qualidade dos clientes. Eu tenho certeza que tem vários clientes aí que você quer retirar da sua empresa. Aquele com a precificação defasada, aquela que está sempre reclamando, aquela que é muito longe, não é? Aquela que só quer você no operacional. Então eu tenho certeza que você tem cliente para substituir. Então sempre capte clientes. Ok? Automatize seu schedule. Coloque um aplicativo de gerenciamento. Isso é importante para tirar uma carga. Você precisa gerar tempo nos Estados Unidos. Eu sei que eu não tinha tempo para nada. Na época que eu era, tinha empresa de house cleaning, eu não tinha tempo para nada, eu não tinha nem rede social. Hoje eu já entro pouco, hoje eu já mexo mais aqui do que na minha própria pessoal. Mas naquela época eu não tinha tempo pra nada. Eu sei o que é isso, eu sei o que é não ter tempo. Mas eu sempre utilizei aplicativo de gerenciamento e o restante do tempo era para captar cliente. Era intensificando, captando cliente. Ok? E o outro pilar é gestão de pessoas.
Do mesmo jeito que você vai focar na captação de cliente, você vai focar também na formação de times. Muita gente investiu muito em cliente e esqueceu desse braço da gestão de pessoas. E vocês podem reparar, empresas grandes, Clean Authority, Molly's Maids, eles investem em captação de cliente e na contratação de pessoas. Eles estão sempre contratando. Estão sempre contratando e sempre captando. O investimento aqui é automático e aqui também. Seja por postcard ali que vai receber pelo correio, seja por propaganda no Facebook, propaganda no Google, eles estão sempre captando e contratando. Não deixe para contratar, para recrutar, somente quando você precisar. Ok? Anotaram? Muito bom. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Thelma, como faz para cliente que volta depois de 6 meses de limpeza? Eu enviei uma mensagem para a limpeza de retorno com preço acima e já mandei o reajuste. Fez certíssimo. 6 meses o preço já reajustou. O ideal é que todo negócio reajuste o preço a cada 6 meses. Então, se ele está entrando agora, você só vai conseguir reajustar daqui a 1 ano pelo menos. Então, ele já entra com o preço de 2024. Tá bom? Ela aceitou o reajuste, mas não aceitou o preço da primeira limpeza, retornando. Aí você pode conversar. Se você achar que aquilo ali vai valer a pena a longo prazo, você pode fazer esse pequeno reajuste ali na Deep Cleaning, tá? Mas cuidado, porque se ela tá com essa mentalidade, de repente ela não vai continuar ali com a limpeza recorrente. Então deixa isso tudo bem claro, se for preciso. Faz um contratinho lá no chat GPT que já vai te ajudar aí, manda por e-mail dela, deixa com que ela dê o ok e aí vocês prosseguem ali com as limpezas regulares depois, tá? Certo? Pessoal, eu não vou me prolongar muito nessa live aqui hoje por causa da minha garganta, já deve estar chato para vocês, mas eu queria trazer aqui uma conversa sobre esses pilares para você sair no operacional. Eu sei o quanto tem gente há anos tentando sair do operacional. Há anos, já tá com dores. Eu tenho alguns alunos que já estão com a idade mais avançada e me dói, porque eu não aguento. Eu não aguentei. Né? Eu tenho o ombro caído, a lombar, eu nunca mais consegui dormir de bruço, por mais que eu tenha feito tratamento depois, se ferrou. Então eu imagino quem trabalha 8, 10, 15 anos na limpeza realmente não é saudável, porque são movimentos repetitivos, com peso, que não é legal. Então entre no House Cleaning já pensando em sair do operacional. Se você ainda não saiu, já pense em sair. Ah, Thelma, eu gosto. Você gosta, mas fica na supervisão. Faz ali uma ou outra. Agora ter a obrigação de ir todo dia são outros 500, tá bom? Então, pessoal, esses foram os pilares para vocês saírem no operacional. Não ouve e joga no lixo, não ouve e finge que não ouviu, não. Coloca na prática, procure saber como é que vai fazer cada parte. Entre na consultoria também comigo. Tenho certeza que a estrategista vai conseguir orientar vocês como fazer. Ah, Thelma, não consigo, é muito cara. Conversa com ela que ela vai ter uma proposta boa para você. O importante é você se capacitar o quanto antes. Eu lembro que pessoas lá na pandemia estavam falando: Thelma, teu curso é caro, sua mentoria é cara. Não. Imagina se já tivesse feito lá 3, 4 anos atrás. Né? Teve a... Ai, meu Deus, esqueci aí que entrou, que foi minha aluna lá na mentoria. Deixa eu ver se eu acho o nome dela de novo. Cirlei foi minha aluna lá na pandemia. Já nem sei quantos clientes Cirlei tem. A última vez ela tinha em torno... Tava com faturamento ali acima de 100 mil. Mas agora eu já me perdi, já que a gente perdeu o contato. Mas é isso, pessoal. É se capacitar, é investir para realmente vocês colherem os frutos depois. Ok? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha agregado, tá? Coloquem em prática, porque eu quero ver o maior número de pessoas
tendo empresas de limpezas empresariadas ali, originadas por brasileiros, ganhando dinheiro. A gente teve schedules até hoje que dão prejuízo, que são ali escravos da sociedade americana, e não é isso que eu quero, né? Eu, como uma boa ali formação de relações internacionais, sempre fui contra esse tipo de escravidão, sempre fui contra esse tipo de modelo de negócios, e eu quero muito que todas vocês precifiquem corretamente, se capacitem para serem verdadeiras empresárias da limpeza nos Estados Unidos, ok? Pessoal, muito obrigada, boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima.